Olá, e aí, pessoal? Tudo bom? Vou aguardar o pessoal entrar mais um pouquinho. Vamos aguardar. Tudo bom? Oi, mãe. Tá me vendo aí? Que bom. A Ceissa, Josefa. Bem-vinda. Hoje teremos convidado especial. O pessoal já conhece ele por aqui. Daqui a pouco eu falo quem vai ser o nosso convidado, tá bom? Vamos aguardar só um pouquinho o pessoal entrar. Oi, Ednildo Souza. Hoje a gente vai falar sobre a Operação TBC, viu? Aguarde para saber o que é essa Operação TBC. O título é bem legal, mas é muito profundo. Tem muita coisa por trás, então vai ser super bacana. Enquanto a gente vai aguardando as pessoas entrarem, que tal vocês me falarem de onde vocês estão falando, né? Onde que vocês estão agora? Eu quero convidar esta pessoa para participar. Oi, Ceissa, obrigada. Que bom. Você tem feito as aulas ao vivo? Oi, Marjorie, Almir Domingues, sejam bem-vindos. Você tem feito as aulas na segunda? Quais são os resultados que você tem tido? Conta pra mim. Oi, Nalu Machado, Maurício, Alexander. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, nosso convidado está chegando. Eu vou mandar uma solicitação para mim. Deixa eu ver aqui. Consigo adicionar. Gente, o convidado de hoje é o Maurício Santucci. Boa tarde, Maurício, tudo bom? Boa tarde. Nossa, fiquei honrado com esse convidado de hoje. Só um minuto, não estou te ouvindo. Pronto. Diga. Fiquei honrado com o convidado. Nossa, me senti importante. Você Minha neta é que importante. Minha Todos neta nós que somos gosta de brincar de convidado. Você é mesmo. Super Obrigado. importante. Temos uma parceria super importante, né? Um objetivo maior, né? E eu adoro essa ideia de querer e poder fazer alguma coisa pelas pessoas. Hoje a gente vai falar, inclusive o título da live foi sugestão do Maurício, que é a Operação TBC. O que é TBC, Maurício? Eu adoro isso. Mas pode já começar assim, baixando, indo pro porão? Na lata. Na lata. Gente, TBC é o primeiro movimento que a gente tem que fazer quando a gente quer alguma coisa na vida, tá? Ou seja, tirar a bunda da cadeira. Ou seja, ação, partir para ação. Exatamente. Nada cai no céu. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Porque muitas pessoas sabem que precisa fazer exercício físico, muitas pessoas têm sonhos, muitas pessoas querem começar dieta, muitas pessoas querem muitas coisas e não conseguem realizar. Fica só no querer. E é um querer que não te tira do lugar. Por isso que a gente colocou esse nome, Operação TBC, tira a bunda da cadeira, ou tira a bunda da cama, ou tira a bunda do sofá, né? TBS seria, enfim. Poderia ser Operação TB, tira a bunda, de onde for. Levanta e faz. Né? Levanta e faz. Então, hoje a gente vai dar 10 dicas, tá? Para você começar a Operação TBC. A gente está chegando no final do ano. Esse ano foi um ano completamente atípico, muitas mudanças e muitos planos que a gente fez
não se realizaram, né? A gente teve que se adaptar, enfim. E daqui a pouco começa um novo ano. Como o Maurício disse, que a gente estava conversando, dia 6 de novembro, faltam 2 meses para 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Né? Então vai ter Exatamente. passado o Natal, Ano Novo, e dezembro é um mês super corrido, atropelado. E quando a gente vê, acabou o ano. Né? Então, a nossa ideia aqui é trazer questões práticas mesmo, para ajudar a você colocar em prática os seus planos, os seus desejos, os seus sonhos, as suas metas e objetivos. Né? Então, por isso que eu convidei o Maurício. Porque quando eu convidei, eu falei assim, Maurício, as pessoas já sabem que precisa fazer exercício, mas muitas vezes não tem disciplina, né? Existem aí as crenças limitantes, existem as autossabotagens, muita coisa dentro da gente que precisa ser trabalhado. Por isso que é importante esse processo de autoconhecimento e esse processo de coach que ajuda nesse desenvolvimento, nesse olhar para dentro, para trabalhar e evoluir. O objetivo nosso é sempre melhorar. Então, por isso que o Maurício está aqui hoje, ele vai trazer muito conteúdo, vai trazer as 10 dicas, tá? Para começar essa operação TBC. E eu gostaria de começar só dando as credenciais dele. Presta atenção, por isso que eu falei que ele é muito importante. Uhum. Maurício Santucci é pós-graduado em gestão de pessoas, é coach, practitioner de PNL, palestrante, analista comportamental DISC, analista 360, ele é escritor, coautor de vários livros, tá? Tem um livro que chama Você Vai Ficar Sentado Aí? E o Fator E, letra E, é colunista da revista Dr. Coach Magazine. Dr. Coach Magazine é uma revista, Empresários é outra revista, né, Maurício? Sim. E colaborador da revista Inovação e Negócios e cofundador do Instituto Potentiate. Potentiate. É italiano esse nome, né? Latim, né? Latim? Só para me colocar a saia justa. Eu sempre tenho Lógico. dificuldade de falar. Ou se preferir, pode chamar de potentiate. Então repete, Instituto Potentiate. Potentiate de Desenvolvimento Comportamental, né? Ou seja, gente, ele é uma pessoa maravilhosa para ajudar a gente nesse processo, tá? E aos 60 anos, só complementando, primeiro semestrista, né? Se existe esse tempo, né? De filosofia. Legal. Verdade, ele começou agora, tá, gente? Comecei A agora. faculdade. Então, só para ilustrar que nunca é tarde. A Nunca. gente sempre bate nessa tecla, nunca é tarde. Então, Maurício, seja bem-vindo e fala Muito pra obrigado. gente o que é o melhor da vida. O Melhor da Vida é um programa que nós criamos e estamos desenvolvendo, né? Ele não para, porque a cada dia a gente tá diferente pelo que a gente viveu no dia anterior, né? A gente é modificado todo dia, e o programa Melhor da Vida não deixa de ser isso, mas é um programa de preparação e transição para a aposentadoria. Entenda-se por aposentadoria uma vida após você não precisar mais trabalhar, certo? A preocupação era o que fazer depois de aposentado. Como viver o que pode ser os melhores anos da minha vida, né? Então, esse programa ele foi desenvolvido para ser de imersão, né? São 20 horas presenciais, né? Concluídas essas 20 horas, nós temos 21 dias de acompanhamento online para a gente, como se diz, reforçar o aprendizado nessas 20 horas, né? Acompanhar cada um dos participantes para ver se tudo o que foi falado ele está se movimentando em sentido do objetivo dele, né? E é o programa que não acaba na hora que ele termina, ele continua, porque você evolui, porque você cresce, né? A gente nunca se acaba, a gente nunca está A pronto. gente nunca está pronto, né? Eu tenho comigo que nós precisamos de 3 pilares que nos sustentam, né? O comportamental, o físico e o financeiro.
Eu não entendo de educação física, não entendo nada disso, não entendo de finanças, por isso a Denise está junto comigo nessa parceria. Ela cuida da parte, vamos dizer assim, da carcaça de quem vai se aposentar, né? Do corpo Parte corporal, vamos dizer assim, que não corporal. é só Muito obrigado. carcaça por fora, mas por dentro Muito também. obrigado. Né? Vivendo e aprendendo. Né? A Ellen, ela cuida da parte de estruturação financeira, né? Educação financeira ou reeducação financeira, em alguns casos, né? E eu fico na parte da mudança comportamental, porque você não consegue, e a gente sabe disso, assumir que precisa fazer, se preparar, condicionar fisicamente, se a gente não mudar isso dentro do nosso inconsciente para que isso se torne um hábito. Né? Então, juntos a gente está trabalhando nesse aspecto aí. Muito obrigado. Eu participava das lives no perfil do Maurício, a gente falando sobre isso, né? A gente fez várias lives junto, inclusive essa é a 12ª live do programa, né? Dessa parceria. Comigo, com o Maurício, ou o Maurício com a Ellen, ou só o Maurício, a gente trabalhando essa questão do melhor da vida. E no final de toda live, o Maurício concede com muita gentileza um presente para todo mundo que fica até o final. Para todo mundo não, para alguns. Maurício, como que é isso? Você, né? Aquela brincadeira. Se você nos aguentou até o final dessa live, né? Os 5 primeiros que escreverem nesse WhatsApp 19 988 18 99 41, né? Passando para mim o e-mail, eu encaminho um link para que você faça um teste de perfil de análise sistêmica. Tá? E ele é legal porque daí a gente vai fazer uma fotografia do seu momento atual. Né? E daí a gente pode, numa devolutiva, a gente conversa a respeito desse seu momento e se você achar interessante, a gente pode começar um trabalho. Para vocês entenderem, quem não conhece o trabalho de coach, essa seria a primeira sessão do coach, né, Maurício? Sim. Faz a ferramenta e aí conversa sobre isso. É o início do trabalho para que você atinja seus objetivos, desenvolva suas capacidades, né? O coach, para quem não sabe, é um processo onde que o coach e o coachee, que é a pessoa que se submete ao processo, de comum acordo, eles trabalham em busca de um objetivo do coachee. Ou seja, a pessoa tem um sonho, eu como coach ajudo essa pessoa a transformar esse sonho num objetivo, a gente divide esse objetivo em metas, a partir da predisposição e da perseverança do coachee, ele cumpre as metas dele, atinge o objetivo e vive o sonho dele. É mais ou menos isso. Então, para quem está entrando agora, gente, é o seguinte. A gente hoje vai falar sobre a Operação TBC. O que é a Operação TBC? Tira a bunda da cadeira, tá? Ou seja, por isso que eu convidei o Maurício, porque ele vai ajudar a gente a entrar em movimento, em ação para realizar os objetivos que você tem, tá? Não importa quais sejam, né? Exatamente. E aí, na live que a gente fez, a última live que a gente trouxe um caso, eu trouxe um caso de uma canadense de 73 anos. Ela, até os 70 anos, ela era uma pessoa... uma canadense típica, né? Obesa. Sedentária, obesa, com vários problemas de saúde. Tomava remédio para pressão, para diabetes, colesterol, tinha limitação de movimento, dor nas costas, enfim. Aquele envelhecimento clássico da pessoa que não se cuida e apresenta essas condições de saúde, tá? E aí ela começou a se exercitar. E depois disso, ela emagreceu por volta de 25, tá? Tem gente que fala 26, 27, 24, 30, enfim. Por volta de 25 quilos ela emagreceu.
Eu vou procurar a foto dela aqui, porque vale a pena. A imagem, às vezes, vale mais do que 1000 palavras, né, Maurício? E o importante dizer, né, que ela conta que ela foi uma opção que ela teve a não ter que tomar mais remédio. Que o médico chegou para ela e falou assim, a partir de agora eu vou ter que aumentar a dose do seu medicamento. E por medo de ter o mesmo destino que a mãe dela, ela narra, né? Ela resolveu tomar essa atitude. Tá? Ela Legal? decidiu. Ela, na É, verdade, ela decidiu. decidiu. Tá? E era isso que eu ia falar. Não adianta nada a Denise falar para vocês, gente, vocês precisam fazer exercício, como o último que você postou para... Olha, gente, é fato verídico, né? Essas duas senhoras são a mesma pessoa, com diferença de quase 3 anos. Tá? Eu não tenho o bíceps que ela tem hoje, impressionante. Né? Mas não adianta a gente, de volta a falar, a Denise falar, faça exercícios para fortalecer a musculatura. Né? Eu falar para vocês, gente, vamos mudar, vamos virar o nosso mindset. O seu médico falar, olhe, pare de fumar, come menos gordura. Se você não assumir o papel que você precisa fazer. A motivação para qualquer coisa, ela é intrínseca. Ela vem de dentro para fora. Certo, Dê? Então, você está falando aí, me vem na cabeça o seguinte. Nessa pandemia, eu engordei 2 quilos. Calma, Quem já... não? Quem 2 não? quilos... Então, 2 quilos de gordura. 2 quilos de gordura, a gente já dá dobra, você já pega, já sobra, já aperta, entendeu? É pouco, eu sei que é pouco. Mas se eu não me cuidar, vai ser 3, 5, 10, 15 e assim vai, né? O que eu quero falar aqui, o que eu fiz? Embora eu já conheça a questão alimentar, tudo, o que eu fiz? Eu entrei em contato com uma nutricionista. Por que eu entrei em contato com uma nutricionista? É aquele empurrão que você precisa. Já que eu estou pagando para uma nutricionista, eu tenho que me comprometer a fazer uma alimentação mais correta, mais saudável, para eu ter resultado. Por que eu quero emagrecer? Além da saúde, obviamente, eu quero continuar me sentindo bem, entendeu? Quando eu ponho uma calça, começa a sair um pouquinho, que a gordura, isso me incomoda. Então, eu estou fazendo o quê? Eu identifiquei que eu não quero isso e eu tomei uma atitude, né? A primeira coisa foi marcar uma nutricionista. Isso é tomar decisão. Não é apenas falar, eu quero emagrecer. Eu preciso emagrecer e ficar nessa. Né? Então, assim, é tomar a decisão. E o que eu vou fazer? Bom, enfim, a gente vai chegar lá. Mas é só para mostrar, né? A gente, quando decide, a gente tem que se pôr em ação. A gente tem que fazer esse movimento, fazer o que for preciso para isso. Porque eu tenho um objetivo lá na frente, né? Eu quero envelhecer bem, eu quero manter minha saúde, eu quero ficar em forma, porque isso é importante para mim também, tanto profissional quanto pessoalmente, né? Me sentir bem na autoestima, isso é importante para mim. Então eu preciso ter esses cuidados, Perfeito. Né? né? Eu acho legal, né, que quando a gente fala, eu quero fazer tal coisa, eu preciso perder 2 quilos, né? Geralmente é isso que rola, né? A ideia, né? Eu preciso perder 5 quilos, eu preciso entrar numa academia, tá? Se você sabe que precisa, por que você não vai? Se você já tem uma ideia do que você quer, por que você não se movimenta nesse sentido? Sabe? Volto a falar, gente, do céu só cai chuva. Em alguns lugares, neve também. Mas, a princípio, é só chuva. Não vem fácil. Tá? Não é você chegar e ficar pensando, eu vou emagrecer, eu vou perder 5 quilos, eu vou aumentar a minha massa muscular. Não, não acontece. O pensamento é muita força, mas não a esse ponto. Se você não colocar a cada decisão sua uma ação, você não tem resultado nenhum. É engraçado sobre isso também, que esses dias eu estava escutando que
todo resultado que a gente tem é fruto de uma escolha que a gente toma. Inclusive os resultados ruins. Sim. Porque se eu tô acima do peso, foi porque eu escolhi me alimentar mal, eu escolhi comer doce durante a semana, mais carboidrato, fritura, enfim. Eu escolhi isso. Não vem Então sozinho, né? entenda, exatamente, entenda que até mesmo o resultado ruim, né? Se sua vida tá ruim, se você tá fora do peso, enfim, tudo depende das escolhas que você faz, é resultado. Então, se você quer um outro resultado, escolha outras coisas. Tem uma frase muito famosa, né, Maurício, entre os coaches, que se você quer resultados diferentes, então faça coisas diferentes. É um Porque pensamento do Einstein. do Einstein, isso que eu ia falar. Insanidade é querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não tem Exatamente. jeito. Tá? Não tem E quando jeito. e quando a gente fala em opção, em escolha, né? O Sartre, né? Também fala exatamente isso. Que, inclusive, se você não escolher nada, é uma escolha que você está fazendo. Tá? Então, a nossa vida ela é feita de escolhas, de fazer ou não fazer. Já que eu vou escolher entre fazer ou não fazer, por que não escolher fazer o certo? Meio que simples, né? Sim. E aí, uma outra coisa que eu ouvi interessante foi o seguinte: nessa mesma live com o Jerônimo Telmo, que é um coach também, né? Super bacana ele. E ele falando que a pessoa demora anos e anos para engordar 30 quilos. Ela quer emagrecer os 30 quilos que ela ganhou. Ela demorou anos para chegar até esses 30 quilos. E ela, como ela chegou até lá? Né? Comendo, enfim, a gente já sabe que é comendo doce, fritura, carboidrato, macarrão, refrigerante, suco, cerveja, enfim. E Esse sem tipo de fazer atividade alimentação. física também, né? Isso que eu ia falar. E sedentário, né? Porque se não gasta, só ingere, só vai aumentando esse saldo calórico. Então, como que faz para emagrecer? Eu estou dando esse exemplo de emagrecimento que eu acho que é um exemplo bem fácil, mas isso, gente, dá para se aplicar em qualquer área da vida, né? Não só física, exercício, tá? Faz justamente o contrário. Deixe de fazer o que você fez a vida inteira. Exatamente, né? Então muda, é o que a gente está falando, muda, muda. Se você quer o resultado diferente, vamos mudar. E por isso que a gente está aqui nessa operação TBC. Uhum. É, você falou um pouco tempo atrás a respeito dos nossos planos, né? Quando a gente planeja, quando a gente imagina, né? E esses dias eu estava fazendo uma aula e eu estava conversando e o professor falava assim que falaram para ele que se você quer ver Deus dar risada, sabe? Tenha planos, Eu né? escutei isso esses dias também, você acredita? Sabe? Tenha planos, né? Duas coisas. Aí já são análise minha, né? Primeiro, né? Não vai depender só de você. Desista que se não for os planos dele, né? Outra coisa, e eu acho que é isso que é mais importante, tá? Ele dá risada porque ele percebe que você tem livre-arbítrio, que você tem capacidade de pensar no que você quer e buscar aquilo que você quer. Não exatamente ficar na ideia do que Deus dará, sabe? Deus provém. Deus dá e Deus provém. Não vou discutir com ninguém isso, é dogma, chame do que vocês quiserem. Mas se eu não fizer a minha parte, gente, ninguém vai fazer por mim, tá? Ninguém, né? Tem uma brincadeira, uma piadinha super antiga, rapidinha, tá? Que o cara começou, ele na hora que ele foi dormir, ele falou assim, começou a fazer orações dele, falou assim, e Deus faça com que eu ganhe na loteria. No dia seguinte, e Deus faça que eu ganhe na loteria. Depois de 30 anos fazendo essa oração, né, pedindo isso, né, Deus ficou meio assim, já irritado, virou e falou assim, escuta, meu filho, joga pelo menos, porque senão não tem como ganhar.
Percebe? É, são dois pontos, né? As pessoas querem tudo muito fácil. Sim. E não querem fazer a parte delas. Querem tudo Exatamente. pronto. Querem fácil e pronto. Melhor ainda, não existe, né? Nada melhor do que isso. Não tem. Só comida de mãe, né? Então, gente, eu vou pedir agora para o Maurício começar a dar as 10 dicas para a gente se motivar, para vocês começarem essa operação do TBC, né? E eu vou pedir para cada dica que ele der, você pensar em uma ação prática que você pode fazer, tá? Para você aplicar na sua vida de forma prática, que seja viável. Gente, quando você começa a falar, ela tem 60 anos, mas também é porque ela tá bonita, porque ela tem dinheiro, porque ela isso, porque aquilo. Esse tudo, todas as vezes que você falar porquê, é uma justificativa, uma desculpa que você tá dando. É um tipo de sabotagem. Então, quando você vê esse porquê, é uma crença que você tem, reveja isso e pense em uma solução para aquilo. Mesmo que você não tenha aquela condição, daquele jeito, enfim. Se uma pessoa já fez, você também pode fazer. Por que não? Então, o que eu quero que você traga é, quando ele der uma dica, pense no que você pode fazer para a sua vida. Tem um exemplo, assim, que é muito falado e eu acho muito bom, né? A gente só, e você fala dos degraus, a gente precisa subir o primeiro degrau, dar o primeiro passo, senão a gente nunca vai dar o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto e assim sucessivamente. Então, o que você pode fazer hoje, né? O que você tem condições a partir das dicas que o Maurício vai te dar, a partir das condições que você tem, tá? Maurício, qual que é a primeira dica? Antes, é só um pensamento. Gente, a única coisa que você pode fazer pelo seu futuro é tomar uma decisão hoje, certo? Não importa qual que seja ela, nós já falamos isso agora de pouco, mas você precisa tomar uma decisão para o seu futuro, certo? O que você quer do seu futuro, você tem que trabalhar nele hoje, porque amanhã talvez você não vá conseguir fazê-lo, tá? Não importa qual que seja teu objetivo, não importa qual que seja teu sonho, emagrecer, ganhar dinheiro, viajar, não importa, tá? O primeiro de tudo é você acreditar em você. Mas para você se autoacreditar, você precisa se autoconhecer. Então a primeira dica minha, tá, é crédito. Acredite na sua capacidade e no seu potencial. Por isso, você tem que saber qual é a sua capacidade e qual é o seu potencial. Certo? Tem uma mentora minha, a Tassi Carvalho, nessa parte de também autodesenvolvimento, enfim. Ela fala que todas as respostas estão dentro da gente. Tudo está É um dentro dos da gente. pressupostos da PNL, que você tem as respostas para tudo que você precisa. Tudo. E aí, é como se fosse uma cebola que tem várias camadas, né? Você vai tirando as camadas externas para ir até o meio lá dentro. É um processo. Mas qual que é o primeiro passo? É acreditar que você pode. Exatamente. Tá? E você só vai acreditar se você pode a partir do momento que você saber que você pode. Para isso, precisa de um pouco de autoconhecimento, né? O segundo passo, gente, se você puder anotar, é show. Se não, pede de novo que eu mando para vocês o passo a passo, né? Quais são, tá? Tá aqui o nosso WhatsApp, né? Mas o primeiro passo é acreditar em você. O segundo passo é tenha sonhos, né? Shakespeare fala que nós somos feitos do mesmo material, da mesma matéria que nossos sonhos, né? Thomas Warley fala que
O homem sem sonho é um homem morto, vazio. Por dentro é um homem morto. Então, o que me move, o que me tira da cama, é eu ter um sonho. É eu querer alguma coisa. E esse sonho, né, é algo, como eu disse, cada um tem o seu. Eu não sei o que você imagina, o que você espera para a sua vida, tá? Mas acredite nele levantando toda manhã, certo? Algum complemento? E aí, tem gente que esquece quais são seus sonhos, né? Já esqueceu. Exatamente. Será que você não tem mais nenhum sonho para realizar? Nenhuma viagem que você pode fazer? Nenhum lugar que você queira conhecer? Nenhum passeio, um curso, aprender a tocar um instrumento, aprender uma língua? Será que não tem Voltar para a nada? faculdade. Voltar para a faculdade. Aí vai vir aquelas vozinhas internas, né? O discurso interno, o crítico interior. Ah, mas é porque você não tem mais idade. Ah, mas você não consegue mais. Ah, mas é porque é longe. E aí vão vindo essas desculpas, essas barreiras. Mas se realmente é uma coisa que você quer, então começa a buscar formas de colocar em prática. E eu volto a falar, independente do tamanho do seu sonho, tá? Transforme esse seu sonho num objetivo. Divida ele em metas menores para que você consiga, a cada etapa, cumprir uma meta. E cada vez que você cumpre uma meta, atinge um mini objetivo, tá? Você se empodera para buscar o próximo. E quanto mais você se empodera e vai buscando o próximo, quando você vê, você está realizando o seu sonho. A mesma coisa do peso. Tem gente que precisa emagrecer 30 quilos. Quando você pensa em 30 quilos, você já coloca um valor tão alto, tão distante, que o seu cérebro já acha que você não vai conseguir, porque você está com o número de 30. Mas quando a gente divide isso, e a gente coloca, por exemplo, 3 quilos por mês, 3 quilos por mês, gente, é algo extremamente viável. Qualquer pessoa consegue emagrecer 3 quilos por mês sem passar fome, né? Precisa daquela decisão interna de fazer o que precisa ser feito, se alimentar da forma certa e fazer exercício para aumentar o gasto calórico. Mais 3 quilos você consegue, né? Tem gente que emagrece 5, 6, 7, 8, tá? Então, quando você coloca uma meta de 3 quilos por mês, ao final de um ano, vai dar mais de 30 quilos. É uma coisa muito mais viável, mais atingível. Você consegue se motivar. Mesmo que você queira perder os 30 de uma vez, entenda que é um passo por vez. Você não vai do 0 ao 30 direto, né? É. Acho que nem em cirurgia, mas vamos lá. Nem É, Ferrari vai do 0 ao 100, né? Por mais rápido que vá, começa ele do vai levar um zero. tempo. Ele vai Começa levar do um tempo zero, para vai atingir 1, o 100. 2, 3 até chegar, mas começa do zero. Exatamente. Né? Dica de número 3. Né? Não desista. E está bem aí o que a gente estava falando. É uma coisa está ligada à outra, né? Ai, mas eu tenho que emagrecer 3 quilos, é difícil. Eu vou ter que deixar de comer pizza toda semana. Eu vou ter que caminhar. Eu vou ter que ir numa academia. Eu vou ter que levantar toda segunda às 7 horas da manhã para fazer os exercícios com a Denise. Sim. Ah, mas é muito difícil. Sim. Se fosse fácil, você não, né? Não ia ter graça nenhuma. A ideia é que quanto mais difícil, mais valor você vai dar quando alcançar o seu objetivo. Né? Conversa aqui comigo rapidinho. Qual é o maior barato do alpinista? É estar lá no topo do morro? O cara que escala o Everest, o maior barato dele é chegar no topo do Everest? Não, porque na hora que ele chegar lá em cima, ele vai ter que descer. Né? O que dá motivação para ele é ele passar frio, ele correr o risco de avalanche, é ele escorregar, é ele não respirar direito na subida, é no caminho. É lá que ele vai encontrar o prazer. Acredite, não é só chegando lá em cima. Né?
É a Então, se o teu... jornada. Exatamente. Então, se você imagina perder 30 quilos, né? E você colocou um programa que você vai perder 3 por mês, vibre como se estivesse marcando um gol a cada 3 quilos que você perdeu. Você atingiu o seu objetivo. Certo? Eu estou anotando aqui as dicas para colocar aqui nos comentários. Perfeito. Certíssimo. Uma outra coisa que eu acho muito importante falar é sobre o sentido daquele objetivo, né? Gente, se eu quero emagrecer para ficar bonita só, isso, ainda É legal. que seja legal, na verdade, não é o principal objetivo, entende? Aí a gente tem 3 perguntas para fazer. Para que você quer ficar bonita? Ah, tem gente que vai falar Tem gente solteira. Ah, porque eu tenho que ficar bonita para arrumar um marido. Para que você tem que arrumar um marido? Ah, porque eu quero me sentir amada, que eu quero ter uma família. Então você está entendendo que faz essas 3 perguntas. Para que você quer emagrecer? Faz essa pergunta 3 vezes. Ah, eu quero Porque emagrecer porque eu quero caber nas minhas roupas. Mas por que você quer caber nas suas roupas? de preferência, pergunte para quê, que é uma pergunta mais aberta e a resposta não é tão direta. Você vai ter que pensar um pouco mais para responder. Tá? E geralmente o nosso objetivo ele está escondido atrás de um objetivo maior. Tá? Nós nos iludimos que a gente pensa na ideia assim, eu quero emagrecer porque eu quero entrar naquele biquíni, né? Ou porque eu quero passar perto das meninas sem ter que encolher a barriga. Por isso que eu quero emagrecer, né? Mas na realidade não é isso. É o seu ego lá no fundo que está se sentindo desprestigiado, não sei o quê. Então ele está achando, ele está enviando uma desculpa para que você, sabe? Pergunte exatamente o para quê. Que você vai ver que a resposta ela é mais motivadora do que simplesmente caber no biquíni. Exatamente. Vamos nós? Vamos, próxima. O próximo é sobre os erros, né? Nós, seres humanos, temos direito a errar. Nós somos seres humanos, Aliás, né? todos iremos. né? Erramos, tá? Mas o importante é aprender com o erro, tá? Uma vez falaram para o Thomas Edison que ele tinha a respeito da lâmpada, não sei o quê, ele falou assim, mas eu descobri 999 vezes como não dá certo. Percebam que ele está dando a dica, olha, você vai errar um monte de vezes até acertar. E cada erro que eu cometo, eu vou entender que não é aquele caminho que eu tenho que seguir. Não é aquela atitude que eu tenho que tomar. Não é aquele movimento que eu tenho que fazer. Então, não vou fazê-lo novamente. Né? Mais ou menos quando no exercício físico você vai pegar fazer aquele levantamento, eu não sei o nome, depois você me ajuda, você vai erguer o peso, você dobra a coluna e sobe com a coluna. Daí você escuta aquele estralo. Uma semana sem respirar direito de tanta dor. Tá? Porque você fez um movimento errado. A próxima vez, depois de recuperado, você já vai lembrar que você não pode subir a coluna, você tem que subir o joelho, desdobrar a perna, algo nesse sentido. Aí percebe? faltou orientação. Orientação, ou no afã de querer impressionar a moça que está do lado, vai erguer pesado lá e se arrebenta. Tá? Então, a ideia é aprenda com os seus erros. Não tenha vergonha nem medo de errar. Tá? O erro faz parte do ser humano. Mas E faz utilize o erro. parte, eu acho, assim, eu tinha muito medo de errar. Eu queria sempre acertar. E nesses últimos tempos, nesse processo de autoconhecimento, mais uma vez a gente volta, porque é só através desse processo. A gente entende exatamente isso. Que
o nosso sucesso. E sucesso eu não falo sucesso de ficar famosa, conhecida, ter dinheiro. Sucesso é a realização profissional, pessoal que você queira ter na vida, né? De acordo com seus objetivos e valores. Então, o caminho é você vai aprender com os erros que você tiver durante o caminho e não entenda isso como fracasso, mas como aprendizado. E uma outra coisa que as pessoas se culpam muito, né, Maurício? Quando, por exemplo, saem da dieta, não conseguem atingir seus objetivos, suas metas, desistem. Então, não se culpem. Parou, ficou um tempo parada, saiu da dieta, é, parou de estudar, queria ler um livro, não conseguiu. Não tem problema, tudo bem, ok. Agora, a partir de hoje, volta, Sim, volta. Simples assim. Não se culpe, mas continue. exatamente. A nossa vida, eu falo, ela não é retilínea, sabe? Eu utilizo muito o exemplo da água. Eu acho a água um negócio assim, uma sabedoria monstro, né? Olha, Natureza, né? Maravilhosa. sabedoria da água, né? A princípio, todo rio corre para o mar. Quando ele encontra um obstáculo muito grande, ele contorna aquele obstáculo, né? Ou seja, ele não desistiu de prosseguir, mas ele contorna o obstáculo, né? Eu lembro que eu estava visitando o Rio Grande do Sul, lá tem acho que é uma ferradura. O rio ele faz os 180 assim monstro, porque ele encontrou uma parede na frente dele, mas ele continuou o destino dele. Ele voltou, contornou e continuou. É assim que a gente tem que fazer. Não desistir nunca, mesmo errando, mesmo sendo muitas vezes obrigado a se encolher. E cada vez que você se encolher e recuar, tome isso para dar impulso. Lembre-se que para você pular, muitas vezes você precisa se encolher, tá? Jogar o corpo para frente. Number five? Number five. Ok. Gente, essa é a parte mais gostosa que eu penso, tá? Realize atividades que façam você feliz. Não existe nada mais prazeroso na vida do que você trabalhar naquilo que te faz feliz. Você não trabalha. Eu me aposentei há 20 anos, eu me aposentei há 4 anos, 6 anos atrás, né? E não parei de trabalhar. Tá? Eu estou fazendo. A Ellen está dando um oi para nós aqui. Tudo bom, Ellen? Né? Eu estou fazendo uma atividade que me dá prazer. Eu ajudo as pessoas a se tornarem felizes, a realizar seus objetivos, sabe? É uma coisa prazerosa. Eu queria morar na praia depois de aposentado. Eu me mudei para a praia. Gente, eu estou. Agora não, por causa do coronavírus, atrapalhou um pouquinho. Mas eu caminhava na praia todas as manhãs. Sabe? Coisa prazerosa. Me dá prazer ver o mar, caminhar. Ser feliz fazendo o que você gosta, não existe nada que pague isso. Né? Mas olha, a gente tem que ter cuidado com isso, né, Maurício? Porque Sim, tem coisas que fazem bem, dão prazer, mas não são saudáveis, não fazem bem pra gente, pra nossa vida, para os perfeitamente. objetivos. Então, assim, não nos entendam mal. Vamos explicar direitinho, né? Curta o meu barato. Atividades que fazem bem e que te agreguem, né? Que trazem Exatamente. coisas boas para a vida. Não é porque você fala Então, que pode tomar um vinho, você vai tomar a caixa de vinho. ou então a pessoa, o que me dá prazer é beber cerveja, ou então o que me dá prazer é comer um pote de sorvete, né? Exato. Então, pensa em coisas que ajudem outras pessoas, que estimule seu cérebro, né? Que esteja em contato com pessoas que você gosta. Então, por exemplo, tem até para você mesmo, cuidar de planta. Quantas pessoas gostam de cuidar de planta? Então, planta aí umas ervinhas, alecrim que eu tô falando, né? Manjericão, Dança salsinha, de cebolinha. salão. Aham. Dança de salão.
Dança de salão é uma delícia. Ou mesmo dançar em casa, escutar uma música, Uhum. ligar para amiga, né? Para ter um papo legal. Então, Certo? algumas coisas, não precisa ser grandes coisas, mas coisas que fazem bem para você, para sua saúde, para seus objetivos. Número 6, Ler, tá? também concordo. Concordo, exatamente. Gente, eu vou falar agora do número 6. Na minha época, da hora de que eu era criança, tinha um desenho, que eu acredito ser do Hanna-Barbera, que tinha uma hiena que falava, ó céus, ó vida, Do né? Rabugento, era do Rabugento. Não, era um leão e uma hiena, Ah, né? E essa hiena era muito pessimista. Tudo daria errado. Então pense de maneira positiva. Tá? E pensar positivo não é só a ideia de vai dar certo. Né? É eu agregar ao pensamento positivo uma ação que ajude esse pensamento a ser positivo. Sabe? Ah, eu acredito que vai ser eu vou levantar amanhã e vai ser um ótimo dia de sol. Ok. Se não estiver fazendo sol, porque choveu, mas você levantou, sabe? São atitudes positivas em relação aos acontecimentos da sua vida. por exemplo, vou dar um exemplo agora que me veio à cabeça. Mesma coisa do Covid. Tem gente que tem medo de pegar o Covid e fica pensando, sentindo e vibrando o medo do Covid. Porque ao invés de fi- ficar com medo, não pensa, eu não vou ter o Covid, eu vou ficar bem, eu tô saudável, eu vou tomar todos os cuidados que me cabem, né, que eu tenho responsabilidade e não vou pegar. Sim, Mas tem gente que fica, eu tô com medo, eu vou pegar, eu não sei o quê, e fica sofrendo numa situação que traz sentimento ruim, traz medo, traz uma vibração baixa, né? Não tá pensando no positivo, tá pensando no negativo. Percebe um exemplo bem bobinho, mas que tá bem presente na vida das pessoas, e isso é com tudo, né, gente? Com qualquer sentimento. Sempre tem os dois lados, é aquela história do exato. copo meio cheio ou meio vazio. O Tá? copo tá ali até metade. Se você vê o copo meio cheio ou meio vazio, depende do seu olhar. Então, se você vê ele meio vazio, tá na hora de mudar. E sem contar que, à medida que você pensa de maneira negativa, e o nosso pensamento, gente, acredite, ele não fica aqui dentro. Senão o eletroencefalograma não poderia ser feito, né? São vibrações, né? Você sai para o lado de fora. Né? Quantas vezes você está andando na rua e você fala, nossa, eu preciso tanto falar com fulano, de repente o fulano aparece na sua frente, sabe? Vibra, as energias aqui dentro é muito grande. E se você fica só nessa nuvem de chuva, que nem a Cássia está falando aqui, que ela era assim, aquela nuvem pesada em cima da... Você vai viver nisso e as coisas vão acontecer porque você está atraindo, sabe? Pensa de maneira positiva que coisas positivas vão se aproximar de você, certo? Certo. O 7 a gente já falou em vários momentos aqui, que seria estabelecer metas, tá? E metas são subdegraus ou degraus dessa escada que a gente quer subir, que é o nosso objetivo maior, tá? Eu quero perder 30 quilos, eu vou dividir esses 30 quilos em 10 metas de 3 quilos, tá? Ah, eu quero comprar um carro, agora a Ellen vai falar, né? É o seu qualitativo, um carro zero. Tá? O quantitativo, reservar X reais por mês para eu comprar esse carro. Sabe? Divida em metas. E isso vai facilitar a realização do seu objetivo maior. Né? Inclusive perder peso, como eu disse. O 8, que reclamações só bloqueiam a sua motivação. O tempo que você passa reclamando que não deu certo, você poderia estar fazendo de novo para dar certo. O tempo que você passa reclamando da sua sogra, tá? Que pode ou não ser uma bruxa, aí é sorte também, né?
não vai fazer ela melhorar. Tá? Eu E vou o ter que fazer interessante alguma é que coisa. quem reclama só pensa naquilo que está ruim Sim, e não vê, isso bloqueia, né, a nossa mente de uma forma que a pessoa não consegue ver, achar uma solução para aquele problema. E não sai daquilo. Quem reclama vive aquele problema, aquela situação. E dia após dia, aquilo não muda. Agora, quem vê um geralmente, problema e busca uma solução é totalmente diferente. geralmente é porque quando a gente começa a reclamar, a gente foca no problema. E o nosso foco tem que estar na solução do problema. Né? Observa que para onde tiver apontado o teu nariz, o teu olhar, é para lá que você vai. Se você ficar toda hora batendo na mesma tecla que deu certo, porque deu errado, porque não deu certo, porque deu errado, não vai dar certo, sabe? Eu tenho que buscar, focar aonde está o acerto, não no erro. E reclamar é exatamente isso, ficar, meu pai que falava muito, ruminando, né, o erro. Tá? E a gente não pode viver assim. A gente não deve viver assim. Sem contar que é chato, né, gente, ouvir É, reclamação. entra no elevador, eu chamo aquela tia velha, né? Velha, aquela tia mais senhora, né? Ah, porque dói aqui, né? Porque o ombro, nossa, meu médico falou que eu preciso. Gente, sabe? Pensa aí nas coisas boas que você pode viver e vai viver, né? É, isso aí. O número 9, reflita. E refletir não é só você pensar nas coisas que você não fez de maneira correta, mas principalmente nas coisas que você fez de maneira correta, não do que você errou, mas do que você acertou. Porque geralmente, para pensar 5 minutinhos. Se você colocar numa balança seus erros e seus acertos, os seus acertos são muito maiores do que seus erros. Mas você foca no erro. Tá? Reflita que você é uma pessoa que conseguiu, sei lá, concluir uma faculdade. Que você sobreviveu ao banco traseiro de um carro sem cinto de segurança quando era criança. Né? E tudo isso faz com que você fique melhor. A ideia nossa, né, no caso de refletir, é pensar como eu consegui fazer aquilo que é certo. Se eu fiz aquilo que é certo, provavelmente eu não vou fazer outra coisa errada. Faz sentido? A Ellen está falando que viver é não Não é sobreviver. sobreviver. Exatamente. É E não é, sobreviver. né? E é mesmo, gente. Sobreviver e viver é completamente diferente. Muito. Sobreviver, os dias vão passando, sua vida vai passando, né? Você só tá vivo ali. Mas viver é aproveitar a vida. A vida é um presente que a gente tem e a gente tem que aproveitar. Não importa se é atingindo várias pessoas, milhares de pessoas, ou cuidando e amando sua família. O que você pode fazer para viver, aproveitar a sua vida, viver bem, ser feliz, né? Ajudar as pessoas que estão próximos, ser uma pessoa melhor, ajudar a pessoa que está perto de você a ser uma pessoa melhor. São coisas simples, mas que nossa evolução depende desses pequenos atos que a gente faz no nosso dia a dia. A nossa evolução que eu falo da humanidade, não só minha, Denise ou Maurício, ou cada uma, né? Ou Ellen, todo mundo que está assistindo aqui. A evolução da humanidade, cada um precisa ter essa responsabilidade de fazer o que precisa ser feito para que todo mundo cresça junto, a gente viva um mundo melhor. Se cada um fizer a sua parte, é show de bola. É. Tá? E o 10, eu já falei antecipadamente, mas ele é um reforço. Comemore as suas conquistas. Vibre pelas coisas que você conseguiu. Não chore o leite derramado, sabe? Cada vez que eu consigo, para terminar uma live, que eu percebo que tem alguém que
deu um ok para mim, eu ganho dia. Cada dia que eu acordo e saio da minha cama sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém, sabe? Eu vibro porque eu estou bem. Cada vez que eu consigo desenvolver um trabalho, cada vez que eu faço uma entrega de um processo de coaching, sabe? Eu vibro porque eu sei que, de alguma maneira, eu fiz uma pessoa encontrar um pouco mais de sentido para a sua vida, tá? Do jeito que eu estou aqui agora, a vontade de sair falando, isso! Eu terminei o meu trabalho, eu falei os 10 objetivos que eu me propus a falar, tá? Eu vi que a Denise só marcou até o 8 agora, né? Já não, 10, não, tá lá. Só tá até o Mandei 8. já. Tá com um pouquinho de atraso, mas Tá com foi. um delayzinho aqui, mas tudo É. bem, né? Então, nós, perceba, gente, você é feliz, então comemore a sua felicidade, né? Não importa o tamanho dela, não importa o tamanho do seu sonho, mas se você, em vez de perder os seus 30 quilos, você já perdeu 3, vibre, que cada vez que você vibra, fica mais fácil você a perder os próximos 3, 6, 9, 10 e assim por diante, sabe? Recompense-se, tá? Pelo que você fez de bom. E a comemoração é isso daí. Comemore a sua conquista. Certo? É isso. Acertei? Vocês que estão assistindo aqui, vocês estão conseguindo pensar em cada um desses pontos e trazer para a vida de vocês? Porque a gente dá alguns exemplos, mas De uma maneira pode não, geral, né? pode não ser um exemplo para você, mas aquele ponto que o Maurício trouxe, ele se aplica, né, à vida de todo mundo. Então dá para a gente aprender com cada um desses pontos. E a ideia é que você traga essa mensagem de cada um dos pontos para você. Como você mesmo Inclusive, disse, né, nós temos todas as respostas que nós precisamos, né? Se você tem um pensamento, um problema, vou te colocar assim, tá? Tenta olhar com utilizando um desses tópicos, se você não encontra a resposta que você precisa para ele. eu vou reler todos os pontos, todas as 10 dicas, tá? Para quem chegou depois. Então, foram 10 dicas para tirar a bunda da cadeira, né? Que é a Operação TBC hoje, para te colocar em ação, para você realizar os seus objetivos, né? Para sair dessa inércia. Então, o primeiro é: acredita em você. Número 2, tenha sonhos. Número 3, não desista de lutar. Número 4, aprenda com os erros. Número 5, realize atividades que façam você feliz. Número 6, pense positivo. Número 7, estabeleça metas. Número 8, reclamações só bloqueiam sua motivação. Número 9, reflita. E número 10, comemore as conquistas. Então, essas foram as 10 dicas, né? Eu sei que não é fácil colocá-las em prática, mas é um exercício, gente. Assim como no exercício físico, a gente tem que também fazer um exercício de olhar para dentro, de refletir, de identificar e mudar esses comportamentos que não nos ajudam, né? Pelo contrário, prejudicam, tiram os nossos objetivos, nossos sonhos. Então, isso parte de dentro de vocês, cada um de vocês. Então, esse foi o objetivo da live, né, Maurício? Exatamente. Né? Lembre-se sempre, é de dentro para fora. É de você para você mesmo. Você não vai emagrecer para ninguém, tá? Você vai emagrecer para você. Para você. E não é para mostrar para o outro se sentir bem, é para você. Lembra os 3 porquês, para quês? Faça essa pergunta para saber o sentido, qual que é a sua motivação real. E isso dá mais força para você atingir os seus objetivos. Maurício, a gente está chegando, né, nos momentos finais. Sempre passa rápido a conversa. É uma conversa profunda. Isso aí é mais que um curso.
Se a gente Mas, faz isso em 1 hora, imaginou quando a gente puder fazer em né, 20 horas, hein? no nosso curso. Imaginou? Exatamente. O Exatamente. pessoal que for para lá vai sair voando. Quem gostou, gente, dá um like pra gente. E eu vou pedir também, quem gostou, ó, aqui embaixo tem um aviãozinho de papel e dá para compartilhar essa live, tá? Maurício, próxima semana a live do programa Melhor da Vida é Com a Denise, né? Com a com a Ellen. Ellen. E nós vamos falar sobre. Cadê a minha cola? A minha cola eu Como perdi. preparar seu Seu orçamento para orçamento para 2021. 2021. Não Obrigado. é isso, Ellen? É exatamente. Que a gente está no final do ano e a gente faz dívidas e a gente se enrosca. E é exatamente. Ellen, inclusive eu quero te convidar também para a gente falar aqui sobre isso. Ela até se recebe Topa? bem a gente, viu, Ellen? Ela só não dá café. Nem A pão de próxima queijo. vez eu vou vir com uma xicrinha para te oferecer, viu? E nem pão de queijo. Gente, tem um pão de queijo aqui tão bom, Ai. tão bom. Uhum. A Ceissa tá dizendo que amou. A minha mãe tá assistindo também, falou que foi excelente a live. Um Que bom. beijo. O objetivo é ajudar, né, Maurício? Fazer pensar, né? Não olhar só na mesma direção, né? Depois do que a gente falou aqui, de repente você olhar um pouquinho para o lado e ver que você consegue ser melhor, fazer melhor. Tem um pensamento final do Khalil Gibran, Sim, que fala: tartarugas conhecem as estradas melhor do que os coelhos. Explique. os coelhos correm, não conseguem ver nada. A tartaruga, no passo dela, e como a gente falou da subida da montanha, né, que está no percurso, ela consegue olhar a natureza, a paisagem, né? Ou se você entender de outra maneira, né, entenda de outra maneira. É isso. Gente, eu acho que essa live hoje a gente acho que deu para ter vários insights, né, Maurício? Eu acredito que sim. Para aplicar na vida. Essa era a nossa intenção. Eu quero convidar vocês, segunda-feira tem aula ao vivo. Nossa aula tá uma delícia. O pessoal tá adorando, Exatamente. participando, todo mundo volta para a aula. Então, às 8 horas da manhã, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, tá bom? Tá? Maurício, o presentinho final para quem ficou até agora, né? Se você gostou e está interessado, 19 988 18 99 41, manda o WhatsApp para mim com o seu e-mail e eu mando para você o link para você fazer uma ferramenta de coaching, a Roda da Vida, que é análise sistêmica. É uma fotografia do seu pensar atual, do seu momento atual. Certo? Certíssimo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, pela presença. Maurício, obrigada pela sua Obrigado a participação você, também. Dê. Desejo a todos um ótimo final de semana e segunda estaremos juntos, todos 8 horas da juntos. manhã, vamos lá. 8 horas da Queimando as manhã. gordurinhas. E Tá? Um super sexta-feira beijo. tem live. Temos live. Tá Havemos bom? live. Então, beijo no coração, pessoal. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.